Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Conversa Leal. Hoje nós estamos gravando aqui o 8º episódio desse projeto, que é para você que está aí do outro lado. Então eu agradeço mais uma vez você que me escuta. Tenho recebido vários feedbacks aí das nossas conversas anteriores, que, né, só com pessoas e mulheres enriquecedoras. Então esse projeto é, antes de mais nada, não para uma satisfação pessoal, é um projeto para que seja aqui um espaço aberto, sincero e mais uma ferramenta para você, mulher, saber sobre a sua saúde, saber sobre a sua vida e sobre todo esse vasto universo feminino. Então, hoje eu estou aqui com mais uma convidada que eu sempre falo isso aqui do meu ambiente pessoal também, eu só trago gente que é da melhor qualidade aqui nesse podcast. Então, assim, eu estou muito feliz porque ela se dispôs aí dentro de uma agenda lotada, de consultório e de maternidade, me receber, né? Porque ela também me recebe nesse bate-bola aqui, nessa conversa que nós vamos ter. Então, fica aqui comigo porque hoje o assunto é mente para a mulher 40+. Então, hoje aqui eu recebo a Juliana Massi, uma querida, uma médica neurologista formada pela Universidade Federal Fluminense. Ela também vai contar pra gente um pouco aqui da caminhada dela, como é que ela chegou até aqui, né, a região de Santa Catarina, que é onde aqui a gente grava esse episódio. Mas eu tenho certeza que a mãe dela também vai ficar bem orgulhosa quando ela escutar e ver que a gente vai aí para todos os lugares desse Brasil. Depois eu conto esse episódio também. Então, já fica aqui com a gente, curte, compartilha, manda para quem também tem que saber que a menopausa também influencia na nossa memória, no nosso foco, na nossa concentração. Ju, prazer enorme em te receber aqui. Obrigada por dispor do teu tempo, porque o tempo é o que eu falo sempre aqui nesse podcast também, é muito valioso. Então, para você dispor do teu tempo, deixar do teu consultório, deixar dos pequenos. Esqueci de dizer para vocês, a Ju, esposa do Augusto Tadeu, só para ele ficar bravo comigo, beijo, Augusto. Mãe do Augustinho e do Albertinho. Que idade que eles estão agora, Ju? 6 e 4. 6 e 4, 2 furacõezinhos, figuraças dessa família aí, muito carioca. Ju, conta um pouquinho para nós aí da sua formação, da sua experiência e fala um pouquinho aqui de como você chegou até aqui também. Bem, quando eu escolhi a neurologia, né, fiz a medicina e escolhi a neurologia, foi para trazer qualidade de vida para os pacientes, né? A gente, na neurologia, a gente lida com os transtornos, a maioria das vezes, eles são crônicos, né? Pouca coisa na medicina a gente trata, a gente cuida, né? Tratou como uma infecção, dá um antibiótico e melhora, né? A gente precisa desse cuidado, dessa continuidade do olhar para o paciente. E a neurologia é isso, você está acompanhando o paciente, né? Eu sou neurologista de adulto, então recebo desde esse adolescente, do adulto jovem, e acompanho ele por todas as fases da vida. Então eu recebo várias etapas de uma vida no consultório. E esse olhar continuado da neurologia e, através disso, poder promover qualidade de vida frente ao processo do envelhecimento e das várias doenças neurodegenerativas que podem estar atreladas, é o que me motiva. É o que me motivou a estudar e aprofundar dentro da neurologia. E Ju, a gente nunca falou tanto de gerenciar o envelhecimento como nós estamos falando agora, né? Não sei se foi um pouco também por uma questão da pandemia. Tu acha que essa questão da pandemia, das pessoas, assim, às vezes, né, se confrontarem com, de fato, até mesmo a morte ou a perda de entes queridos, você acha que as pessoas começaram a olhar um pouco mais para a saúde e não apenas para a doença? Tu percebe isso dentro da tua prática ou não? Eu percebo sim. Eu acho que o período de confinamento ele foi muito importante, porque levantou várias questões, né? Questões pessoais foram levantadas, a busca pelo autoconhecimento, né? E agora o que eu vou fazer? Qual é o meu horizonte? Qual é a minha motivação? Né? Eu acho que muitas pessoas começaram a perceber a importância de encontrar a tua motivação dentro daquele período de confinamento, né? E o que eu vou fazer para sobreviver, né? Quando todos nós ficamos trancados, fomos limitados do nosso direito de ir e vir, prejudicando a nossa socialização, principalmente, né? E dentro disso, trazendo prejuízos para a saúde. Então, eu acho que esse período, sim, ele foi produtivo
para as pessoas praticarem um autoconhecimento. Uhum. Né? E amadurecerem. E amadurecerem. Porque você tem duas possibilidades num episódio como esse, né? Ou você enlouquece pelas mídias, pelas notícias, né? Pelo novo, que ninguém sabia o que fazer ainda. Ou você busca uma outra postura, né? O que eu posso fazer para me sair deste período mais forte, né? E menos fragilizado. Então, você tem os dois caminhos que você toma na tua vida como um todo, né? Isso é muito de um posicionamento pessoal. Então, acho sim que as pessoas buscaram mais o autoconhecimento. Passaram a valorizar mais o simples. O simples foi valorizado, né? Perfeito. A questão da tua casa, de você poder ficar em casa, né? Valorizar a tua família, o teu momento com a tua família. As questões simples de você não poder dar um abraço num familiar que está próximo. Então, eu acho que foi um período muito importante de estabelecer as prioridades e a valorizar o simples. Não, eu concordo. E nesse momento que a gente tá falando muito para essa mulher 40 mais, que é o público, né, Ju, que eu acabo conversando um pouco mais, para nós médicos já está mais do que provado na literatura médica, não vou me estender aqui muito tecnicamente, mas que a menopausa é uma condição em que, né, vai acontecendo ali uma depressão hormonal, os nossos hormônios eles vão caindo, né? Mas há um tempo atrás, vamos dizer assim, há 20 anos, as pessoas elas associavam muito a menopausa a uma questão ovariana e a perda daquela função até que a mulher tinha, né, socialmente falando, que era a fertilidade. Hoje não, hoje já está mais do que comprovado cientificamente de que nós sabemos que a menopausa não afeta só os nossos ovários, mas ela afeta também o nosso corpo e também a nossa mente, né? Então, quais são os principais impactos hormonais, assim, dessa fase? A gente sabe que o estradiol é o grande X da questão ali, que ele também atua na questão cerebral. Então, como que é? Fala um pouquinho isso um pouco pra gente. Qual é a tua experiência em relação a isso? Quando a gente fala em menopausa, a gente pensa no ovário. Só que a gente sabe que esse ovário ele é comandado por um eixo, né? Um eixo neuroendócrino, começando lá dentro do teu cérebro, no hipotálamo, hipófise, mandando ordem para o teu ovário produzir os estrógenos e a progesterona. Então, a gente não pode olhar a menopausa só pelo ovário, né? A questão começa lá em cima, né? Quando essa mulher chega no teu consultório, né, Carol, com mudança de humor, dificuldade de memória, alteração de libido, alteração de sono, e vários outros sintomas, esses sintomas não são oriundos do ovário, eles começaram lá em cima. Por exemplo, que na menopausa, o que a gente tem? Uma diminuição do estrogênio. E qual que é o papel desse estrogênio no cérebro, né? O cérebro, ele tem áreas receptores que precisam desses estrogênios. Algumas áreas, eles são mais marcantes, né? Por exemplo, hipotálamo. Hipotálamo é uma área do cérebro que controla a nossa temperatura corporal. Tem muito receptor de estrogênio para fazer esse controle. Perfeito. Então, se esse meu ovário não está produzindo o estrogênio que eu preciso, esse hipotálamo vai trabalhar de uma forma diferente. Está deficitário. E aí essa mulher vai se queixar na prática do quê? Dos calores, dos fogachos, da sudorese noturna. Uma coisa que eu reforço muito para elas, Ju, é que assim, não necessariamente são os fogachos, porque 20% da população vai ter. Às vezes, quando esse estradiol tá faltando a nível de hipotálamo, ela perde todo esse eixo muda, né? Então a homeostase muda. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que a gente foi diagnosticando ali por suor, por mãos mais frias ou pés mais gelados, né? Então assim, a mudança da temperatura corporal como um todo. Então olha o que a Ju tá falando, né? O estradiol lá a nível de temperatura corporal. Além do que a gente vem falando muito, né, dos lapsos de memória. Eu não sei se você viu, mas esses dias eu contei para as meninas, eu saí com um brinco de um lado e outro do outro. A névoa mental, né, Carol? Maravilhoso. Eu saí, gravei pro Instagram, eu tava me sentindo plena. Quando eu coloquei a mão nas orelhas, eu falei, meu Deus do céu. Então, isso acontece, gente, isso é real e as pessoas associam muito ao estresse, né? A área da memória é uma outra área que ela é rica em receptor de estrogênio, né? A gente tem o hipocampo, que é a área da memória, e esse estrogênio está deficitário, então esse paciente vai ter queixa da memória, né? Assim como as amígdalas, né? A região das amígdalas, que são áreas do centro de regulação da emoção. Então, a paciente que vai ter nesse período, elas têm mais irritabilidade, né, mais depressão, mais ansiedade,
por conta desse receptor que está faltando o estrogênio para ele. Por que o estrogênio é tão importante para o cérebro dessa mulher? Porque ele produz energia. Ele facilita Perfeito. o Entendi. neurônio a Uhum. ter mais energia. Então, se ele tem uma fartura de energia, digamos assim, esse cérebro trabalha muito mais fácil. Ele está cheio de combustível para queimar. Uhum. Então, é um cérebro que está rapidinho. Quando começa essa transição hormonal da mulher no climatério, ele tem que trabalhar em cima dessa dificuldade, desse desequilíbrio. E aí a gente passa a ter esses sintomas. Esse cérebro está se adaptando a uma nova realidade hormonal. Uhum. Depois ele se adapta também, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ô, Ju, e tu percebe na prática que aquela mulher que tem uma tendência mais ansiosa, ela já vem com transtornos de ansiedade. Quando ela entra nessa fase, ela tem uma piora? Sim. É bem, quadro depressivo também. É bem nítido, eu falo, né? Já vem meio que carimbado, né? Você vai na anamnese, você vai avaliando essa mulher, como que ela era, qual que era o perfil dela, né? Antes de entrar no climatério, e você já vê que aquele perfil ansioso, mas que até então ela dava conta das coisas, né? Era aquela ansiedade que fazia ela acontecer as coisas dela, né? Aquela mulher multitarefa que vai fazendo muito uma coisa, que a ansiedade fica até um pouco... É até bom pra gente, né, Carol? Um pouquinho de ansiedade, porque nesse mundo que a gente vive com multitarefa, o ansioso, ele dá conta de muito mais coisas. A questão é o nível dessa ansiedade. Quando começa a ficar atrapalhado. Sabe né? que As tarefas ficam atrapalhadas e aí que você cai o seu resultado final, né? Sabe que domingo eu tava conversando com o Pedro sobre o Divertidamente 2, né? Então, pra quem não sabe também, eu tenho o Pedro que vai fazer 8 anos. E ele adora esse filme. E a gente tava justamente em casa debatendo sobre... porque ele falou assim, a mãe, a ansiedade é muito maluca, né? Ele faz assim, ela é maluquinha. Eu falo, sim, mas ela é necessária também, né? Então, a ansiedade existe ali nos primórdios, desde que a humanidade, desde que o homem surgiu, para poder fugir, estar alerta para uma fuga, né? De um animal que fosse nos destruir, enfim. Então, a ansiedade, ela existe. O problema também, o que acontece, eu vejo na minha prática médica, não sei se você também nota isso, muitas pacientes que elas já vêm em usos de antidepressivos ou de ansiolíticos por conta própria, também nos atrapalha o diagnóstico da menopausa, né? Sim, Porque vem camuflando, né? Vem camuflando. Justamente, tu percebe isso também no Também é perceptível, tá? Mas aí você vai conseguindo, quanto mais você vai conhecendo essa paciente, né? Por isso que é importante o segmento médico, né? Dentro de todas as especialidades, para se tirar conclusões diagnósticas, né? Porque no primeiro momento, às vezes, a gente não consegue enxergar isso porque está camuflada. Mas conforme você vai acompanhando essa paciente, você vai percebendo que aquele comportamento desde lá de trás já era um comportamento ansioso. Sim. Né? Então, e certamente, nesse período que o cérebro tem que se acostumar com esse desequilíbrio hormonal, isso tudo vem à flora. Tudo fica mais evidente pra gente. E, Ju, uma outra pergunta. Como é que a gente explica para essa mulherada multitarefa, como você mesmo diz, né? Que vem aí com o terceiro, muitas vezes quarto turno de atividades. Como é que nós explicamos para ela que esse cérebro precisa descansar e que o sono é fundamental para a nossa saúde, tanto mental quanto física? Como é que a gente faz para explicar para essas mulheres que o sono precisa acontecer? Isso é muito interessante porque... Pus ela numa sinuca de bico agora. Não, é muito interessante porque a gente está falando de quê? Nós estamos falando de uma condição básica, sono. Né? E isso, às vezes, a gente... Ser humano em vigília, ele fica estressado, né? É uma condição básica da vida, o sono, né? E, às vezes, as mulheres, por serem multitarefas, elas vão negligenciando essa parte tão basal da vida nossa, né? E como explicar isso? Ela mesma me coloca isso na consulta, que tá perdendo produtividade, que não tem o cansaço físico, que não tem ânimo para fazer uma atividade, o cansaço mental, né? A dificuldade de concluir projetos, de se organizar, a organização mental que eu digo, né? Porque até os nossos pensamentos, eles têm que ser organizados para serem produtivos. Eu costumo perguntar bem assim, como é que tá teu cérebro? Teu cérebro tá como um computador que você abre um monte de aba e no final do dia você não sabe o que você fez? Você abriu tantas abas e não concluiu nenhuma? Elas falam assim, sim, meu cérebro tá igual um computador cheio de abas abertas. Meu Deus. Então, nisso daí, o que a gente começa a focar aí? Como é que tá esse cérebro descansando? Toda máquina precisa de descanso, precisa de uma manutenção, né? E o cérebro não é diferente, né? Que bom se a gente pudesse trocar ele, né? Começou a bugar, a gente troca, mas isso não é possível. Então, a gente precisamos priorizar o quê?
o descanso e os hábitos de vida saudáveis. E novamente a gente cai o quê? No básico, né? Não, Na alimentação, no exercício, no sono. E quando a gente fala em exercício, em atividade física, é o que eu falo com as pacientes. Não é luxo mais. É necessidade. Eu uso muito essa frase. É necessidade. E não é escolha também. Eu acho que se você quer envelhecer saudável pro teu cérebro, né, ficar saudável, você não tem escolha. A tua atividade física tem que estar em dia. Por exemplo, é um pilar forte do tratamento. Qual o tratamento hoje na medicina que não precisa de atividade física, Carol? Então, na verdade, eu brinco muito e eu falo sempre o seguinte: nós, comunidade médica, nós podemos não concordar com tudo, né? Até porque tudo vem muito polarizado, a medicina também vem, tem gente que faz tratamento de um jeito ou de outro. Mas todos os dias que a gente abre um Instagram, uma rede social, enfim, um jornal, tem lá ou a CNN ou a Jovem Pan, tem alguém, veja, sei lá, seja quem for, tem alguém falando sobre os benefícios da atividade física na saúde como um todo. Então, a comunidade médica pode não concordar com muita coisa, mas isso é 100% que a gente concorda. Que nós tratamos e prevenimos muitas doenças com o básico, como a Ju tá falando, bem feito. Quando a gente não fizer o básico bem feito, a gente não progride. Perfeito. E quanto à saúde neuronal, a atividade física, ela libera fatores neurotróficos, fatores de crescimento para os neurônios. Aumenta a população e densidade de neurônio e aumenta a conexão entre eles. Então, se a gente está falando das doenças degenerativas, que a gente vai perdendo neurônios ao longo da vida, dos problemas de memória, a atividade física tem que estar em dia, não tem escolha. Fala, mas o que você faz, por exemplo, para depressão, para ansiedade? Tomo meu medicamento e faço minha psicoterapia. Tá faltando um. Então, assim, não tem para onde correr. E dentro da neurologia, é a mesma coisa. Já foi a época que a atividade física era só estética, né, Carol? Ou era só para saúde cardiovascular, né? Isso já foi, isso já ficou no passado. Hoje a gente está com isso muito bem documentado. A pandemia, mais uma vez, voltando para a pandemia, eu acho que ela nos ajudou muito. Ela consolidou muito isso, né? Porque nós vimos também que aquelas pessoas que tinham hábitos de vida melhores, elas até passaram pelo Covid, mas em muitos casos passaram. Quer dizer, era um grupo de menor risco, né? E passaram muito melhor do que aqueles que não faziam, né? Então, acho que é um bom exemplo aí, um exemplo próximo para a grande maioria do público que nos assiste, né? A eficácia da atividade física como exemplo ali. Dos benefícios, a gente só colhe benefício. Eu falo sempre para as minhas pacientes, eu não gosto de pagar boleto, e eu tenho que pagar. Isso. Então, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu tenho que fazer, né? Eu falo, a gente se preocupa, né? O paciente se preocupa a vida inteira por uma poupança, para envelhecer saudável, para ter uma vida melhor no futuro. Mas ele precisa ter uma poupança também, a poupança de saúde dele. E essa poupança de saúde começa com a atividade física. Hoje, o nível de evidência, como você falou, ele é nível de evidência A, o nível de evidência mais alto na literatura, na comunidade científica, para prevenir os problemas de memória, falando na minha área, né? Então, não tem escolha. Atividade física tem que estar em dia. Principalmente na mulher, agora nesse período da climatério, né, Carol? Porque o cérebro dela está se acostumando com ele precisa se reequilibrar novamente com essa dificuldade, essa diferença de hormônios que está sendo ofertado, que está dando esse feedback para ele, né? Ele vinha numa corrente elétrica, ele se desorganizou e depois ele vai caminhar de novo. Mas essas são as ferramentas que a gente tem para que essa organização aconteça da melhor forma possível. E são básicas, né? E é de graça. E é de graça. Mas o difícil é que você não... Talvez o fato de você não poder comprar pode dificultar para os sedentários, né? Para as mentes sedentárias, né? Porque o remédio você vai, você compra, você toma, deu. A psicoterapia você paga lá, você reserva teu horário, você paga aquele horário, deu. Agora é atividade física. Não dá para tomar. Você tem que sair da tua zona de conforto e fazer. E principalmente num país como o Brasil, que é um país ansioso, né? Nós somos ansiosos por natureza e nós queremos o resultado para ontem. Então, assim... Esse resultado da atividade física nós não vamos colher amanhã, a gente vai colher lá na frente, quando a gente comparar uma pessoa que praticou e uma pessoa que não praticou e ver como que a pessoa que vinha com os hábitos melhores, ela tem um envelhecimento melhor, né? Perfeito. Ô, Ju, fala um pouquinho da serotonina, né? Porque o pessoal adora falar da serotonina. Então, assim, serotonina é uma das coisas que o nosso corpo produz, então eu queria que tu aproveitasse para dizer, já que nós estamos com a temática aqui da atividade física,
do quanto a atividade física vai produzir, né? Porque às vezes eu tento falar para elas, olha só, vai produzir uma série de substâncias no seu cérebro. Fala um pouquinho o que produziria. Isso. Pra gente provar o pessoal. Sim, pro pessoal atividade vir fazer. física é comprovado, né? Além de aumentar os fatores neurotróficos, que aumenta a população e a densidade neuronal, aumenta também neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, endorfina, né? E para que a gente precisa desses neurotransmissores? Eles são que fazem a comunicação de uma célula nervosa, de um neurônio, para outro. Então, um neurônio comunica com o outro através de neurotransmissores. Quanto maior o número desses neurotransmissores, mais rapidinho ele fica, né? Uhum. E nós estamos na busca desse neurônio ficar rapidinho, né? Pra gente não perder memória, não ter as dificuldades que o envelhecimento não envelhecimento não programado, né? Mas um envelhecimento bem organizado, se organizar para o envelhecimento. Sim. Então, a abundância desses neurotransmissores é o que te traz bem-estar, melhora a tua atenção, melhora teu foco, né? Te dá a motivação, né? O ânimo. Isso vem tudo por neurotransmissores. Tanto é que quando uma pessoa está em um processo de depressão, o processo é bioquímico. Uhum. Ela não está assim porque ela quer. Ela não está assim porque ela escolheu estar assim. Você tem uma diminuição dos neurotransmissores. Um dos pilares do tratamento desses pacientes é o quê? Você dá um neurotransmissor para ela, né? Em forma de cápsula, né? Vai lá na farmácia e compra. O restante é por conta dela, né? Fazer a psicoterapia, mudar estilo de vida, regularizar sono, porque o sono é importante na produção desses neurotransmissores. A alimentação é importantíssima, porque influencia na saúde intestinal, aonde é produzida a maior parte da nossa serotonina. E como também a gente vem falando muito, né, Ju, que o cérebro e o intestino andam abraçadinhos, juntinhos, né? Isso. Nós temos um intestino onde a gente absorve a maior parte das nossas vitaminas, dos nossos nutrientes, começa no intestino. A grande parte da serotonina, ela é produzida no intestino. Então, se você não tem uma saúde intestinal adequada, todo o resto você não todo o vai ter. resto vai ficar atrapalhado. Uhum. E aí agora eu vou deixar essa mocinha lá do Espírito Santo, tá? Que ela é carioca ali, meio que da Gema, mas ela é lá do Espírito Santo. Eu vou deixar ela agora assim, ó, vermelha, porque eu vou puxar a sardinha pra mim e Ai, vou meu dizer Deus. que além do sono, além da atividade física, o que a gente produz serotonina muito. Perfeito, você já sei o que você vai falar. Você tá Eu vou deixar ela certíssima. sem graça. É o orgasmo, gente. Isso. O orgasmo é também de graça, né? Isso. E capaz aí de produzir uma série de substâncias que trazem aí benefícios para nossa saúde também, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito de que emagrece, mas assim, né? O orgasmo, ele está a nível cerebral e a nível para a mulher, para a grande maioria das mulheres, a nível clitoriano. Mas os benefícios, então assim, eu acho que se nós soubéssemos os benefícios que um orgasmo tem a nível cerebral, a gente ia tirar um pouco mais a pantufa do conforto e ia também procurar exercer mais a nossa sexualidade de uma maneira com mais intencionalidade, vamos dizer assim, né? Tu concorda comigo, Ju? Eu concordo. E aí eu volto a colocar para você uma situação. O orgasmo, né, o desejo sexual, isso faz parte do ser humano. É algo fisiológico. Tá também numa das bases do ser humano, e né? para as mulheres também, né, Ju? Mas é que daí também a gente entra naqueles critérios de que nós acabamos sendo condicionadas a não considerar o sexo como uma opção. Sim, né? tem toda uma parte cultural por trás disso, né? As crenças limitantes. Mas graças a profissionais como você, né, Carol? Ela vem desmistificar isso e trazer clareza para os pacientes, né? É um assunto que tem que ser falado. Não pode ser visto isso mais como tabu. Já foi essa época, né? Eu acho que o sexo faz parte da nossa vida como andar, dormir, comer, falar. Sim, é uma necessidade fisiológica do ser humano, né? Mas a gente vai deixando pra ontem junto dessa mulher multitarefa, né? Que não tem tempo pra nada e quando vai deitar já tá cansada, né? Com certeza. Porque a gente deixa pra pensar, né? Dentro dessa organização ali dos pensamentos, a gente vai deixando essa caixinha, essa aba, né, Ju, pra abrir muito mais tarde. Eu tenho uma pergunta pessoal pra te fazer, porque isso também eu acho que acontece muito, e agora eu quero falar um pouquinho também com a nossa classe médica, né, que também pode estar nos assistindo. Como que eu diferencio, Ju, essas alterações aí que a gente tá falando, neuropsíquicas, né, dessa mulher da menopausa com algo mais sério? Sim. Primeiro, a perda da funcionalidade. Tá perdendo funcionalidade, a gente já tem que ficar atento a essa paciente.
a queixa que o familiar traz dessa, né? Porque às vezes eu recebo 2 tipos de pacientes na queixa de perda de memória. Um que a família traz, e aí eu já tô com o meu sinal em alerta, Perfeito. porque essa paciente ela não percebeu, mas é a família que traz. E a outra é a paciente que vem buscar sozinho. Eu estou aqui porque eu tô esquecida. E aí quando você vai perguntar na anamnese, mas alguém percebe? Tua família se queixa? É perceptível para os outros ou é algo mais pessoal? Né? Essa é uma pergunta base. Né, para ver qual o caminho que a gente vai começar a seguir. Claro, não é a única, né, Carol? Mas é a primeira que mais me acende. Quando começa a perder funcionalidade, essa mulher deixa de fazer o que ela fazia antes, até mesmo às vezes por desinteresse. Porque os processos de perda de memória, eles não começam só com perda de memória. Alguns é só aquela pessoa que tá mais desinteressada, tá mais apática. Ah, ela era comunicativa, não tá mais. Ah, ela gostava de sair, já não saiu mais. Sabe quando muda um pouquinho o hábito? O hábito da pessoa, isso aí já é uma coisa que já acende pra gente. Uma coisa interessante aí pra falar pras mulheres, até para as mulheres no climatério, que a gente só tá falando aqui, né, cai estrogênio e cai memória, é que os estudos de ressonância funcional, eles mostram, e tomografia por emissão de pósitrons, que medem a atividade cerebral, eles são bem visíveis, é um dado objetivo na mulher, é objetivo, você olha e vê, isso é medido, né? O cérebro da mulher no período climatério para menopausa, Ele encolhe. E a captação de energia é diminuída até em 30%. Depois ele se organiza de Depois volta, né? ele vai se organizar. Ele tem vida, né? Então ele tem uma diminuição da energia e isso é visto isso nos neurônios, né? O que não acontece com homens da mesma idade. Só que o que acontece é que as mulheres, nesse período, por mais que o cérebro está usando menos energia, elas não perdem o teu desempenho profissional. O desempenho profissional que ela vai entregar é o mesmo. Mas aí que está o detalhe. Quanto que essa mulher precisa se esforçar mais para ter o mesmo desempenho profissional antes da menopausa? Né? O esforço, né, no tempo de dedicação de estudo, de elaboração de um projeto, de uma tese, porque ela vai lidar com falta de atenção, com falta de concentração, às vezes com irritabilidade, tá sem saco para sentar, para estudar. Mas o bom é que ela vai entregar o mesmo resultado. Só que essa trajetória para entregar o mesmo resultado pode demandar maior esforço mental para ela. Então, se ela tá com atividade física em dia, isso aí já é um escape, né? Agora, imagina uma mulher que não tá com atividade física em dia, não tem uma válvula de drenagem ou de escape para um estresse. Não tem um hobby, tá privada de horas de sono, né? Privada de atividade sexual, como você falou. Isso tudo vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Para piorar os sintomas. Eu escuto muito isso, inclusive ontem, né, no consultório, e eu tava falando para uma paciente que ela falou também essa coisa que ela vem perdendo, né, ela tem que se esforçar muito mais, ela tem que focar muito mais naquilo que ela tá fazendo para ela poder ter a mesma performance, né. A mulher de 30, 40 anos atrás também, ela não tinha muito, ela não tava no mercado de trabalho, ela não tava com tantas coisas como nós temos hoje, né. Então, a gente percebe cada vez essa mulher 40 a mais, muitas vezes transitando a demanda de é carreira, maior, né? Sendo mãe, mais velha, Isso. né? Então, ela tem coisas que esse cérebro ele precisa estar funcionante, né? E mesmo que não estão mudando de carreira, né, Carol? Se aprofundando, quanta coisa Não, nova claro. que você fez, você tira por você. Na verdade, assim, fazendo aquilo que ela quiser fazer e o que ela decidir, né? Que ela tenha cérebro e pernas para que ela possa fazer aquilo que ela quiser fazer. Eu reforço muito, Ju, a questão dos impactos da reposição hormonal. E sempre quando eu falo reposição hormonal aqui, gente, eu falo assim, desde que essa paciente, obviamente, não tenha contraindicação, né, ao uso da reposição hormonal. Mas, assim, hoje também eu reforço que a reposição hormonal, ela não é um luxo, né? Então, ela tá ali no mesmo patamar. No mesmo não, mas eu digo assim, um dos pilares também dessa saúde dessa mulher, assim como a atividade física. Então ela não é assim, eu quero ver se eu vou fazer a reposição hormonal, né? Eu não vejo muito dessa forma. Eu vejo que a gente tem aí a melhor janela de oportunidade para não deixar que esses impactos da menopausa aconteçam na vida da gente, né? Porque essa mulher tá aí voando. Perfeito. Né? A longo prazo, né? Então, mais uma vez, a reposição hormonal não é pra gente colher hoje, é igual a atividade física, é pra gente colher lá na frente.
Então, não se dê ao luxo de, eu quero ver se eu vou fazer. Não, já está comprovado que aquela mulher que faz tem menos impactos da menopausa do que aquela que opta por não fazer. Perfeito. E dentro da neurologia, esse tema, Carol, que é um tema, né, que tanto como que isso, pelo menos está deixando de ser controverso, né? Nós estamos caminhando por um mundo melhor, eu acho. De formiguinha, mas nós estamos. Tá deixando a gente está tentando desmistificar também um estudo que é o WHI, que eu falo muito, né? Que foi um estudo que veio nos anos 2000. Eu sou formada há 15 anos, Ju. E assim, eu fui formada para não fazer reposição hormonal nas mulheres, né? A gente colhe ainda os frutos desse grande trabalho aí que visava pesquisar mundialmente os benefícios e o impacto da reposição hormonal na vida das mulheres, mas nós já estamos falando de 25 anos depois do WHI, né? Então a gente ainda está aqui num trabalho de formiguinha tentando realmente convencer essas mulheres a procurarem saber sobre a reposição hormonal. Eu acredito que ainda, quanto a esse assunto, eu acredito que ainda que vai vir muita novidade ainda dentro da neurologia, nesse cérebro da menopausa, né? Hoje a gente não tem indicação, não temos indicação, a gente não faz reposição hormonal para prevenção de demências, né? Os processos degenerativos da memória. A gente não faz isso, mas tem muito trabalho. Mas a gente já sabe que tá próximo, né? E nós estamos próximos desse caminho, né? Diferente para tratar os outros sintomas, né? Que isso é algo bem estabelecido, né? Então eu acho que vem muita novidade aí pela frente. E quando a gente fala em climatério, Carol, eu acho muito interessante esse trabalho que você está fazendo da saúde para a mulher nesse nicho. É que até se você pensar um período curto de tempo, você olhar para trás 80 anos atrás, para a medicina é pouco tempo, 80 anos, concorda? Não é nada 80 anos, né? Nós estamos falando de 1940. A estimativa de vida da mulher era 48 anos. Em 1940, ela chegava quase a 50 anos. Então, nós temos esse gap aí, 80 anos de lá para cá, que os profissionais, os pesquisadores começaram a falar, opa, tem um nicho aqui que a gente não estava vendo, porque elas não viviam mais do que isso para avaliar os efeitos, né, desse cérebro na menopausa e pós-menopausa e com envelhecimento. Então, é algo novo, mas que vem numa crescente fantástica de publicação e de trabalhos científicos. Com certeza, mas as mulheres começaram a entrar nos ensaios clínicos, né, na década de 90. Perfeito. A gente foi entender o funcionamento da sexualidade feminina, que ela é diferente do homem, e isso é um óbvio que precisa ser dito também, né? Por uma psiquiatra canadense nos anos 2000, né? A gente foi entender a anatomia do clitóris em 2009. Então, assim, tem muita coisa de fisiologia feminina ainda pra gente entender, né, Ju? Então, eu acho que a gente tem muito a evoluir. E esse é o meu propósito, é que eu traga sempre ferramentas para conversar com essa mulher 40 a mais, porque eu acho que bem conversadinho, eu sempre penso que ela pode o mundo e ela pode fazer muita coisa ainda dos sonhos, do que ela quer realmente para a vida dela, né? Eu sempre gosto de deixar como dica um livro. Então, neste episódio, eu vou ser obrigada a indicar O Cérebro e a Menopausa, de Lisa Mosconi. Perfeita, uma neurocientista, né, da Universidade de Cornell, né, Nova York. E ela né? tem uma passagem muito interessante, que não é papo de feminista não, gente, mas eu vou contar para vocês terem o interesse de ler. No começo do livro, ela fala justamente sobre essas pesquisas da Ju e a quantidade de massa cerebral, né, que nós mulheres temos em relação ao homem. Então, ela brinca que no período da menopausa diminui e a gente passa a pensar um pouco como homem. Então, quando eles esquecem de comprar as coisas no mercado e a gente reclama, e chega nesse momento, a gente passa a esquecer, dá para entender um pouquinho como que os homens passam, como que eles pensam, né? E então essa nossa capacidade aí de pensar mil coisas ao mesmo tempo, ela pode até ser um pouquinho perdida nessa fase, mas tem vida depois e ela retoma. Leiam O Cérebro e a Menopausa, para mim hoje é a minha grata surpresa de 2025. Tenho indicado ele muito para as minhas pacientes no consultório, sabe, Ju? Eu brinco que é quase como uma bíblia, porque ele é um livro, não é um livro técnico, né? A linguagem é boa, a linguagem é boa, uma linguagem fácil. E ela vai falar tanto desse cérebro, como também todas as alternativas. Então, ela vai falar também sobre suplementação para mulher 40 a mais, sobre a reposição, sobre a atividade física, sobre yoga. Ela vai navegar ali por várias ferramentas que essa mulher 40 a mais pode ter. E eu queria que tu indicasse também alguma coisa, qualquer coisa, para essa mulher 40 a mais ler. O Apoio da Carioca, que é do Espírito Santo, mais uma vez.
em cash. Já roubei de Tiles. Olha, Ficou pra mim. eu ia te falar isso, porque hoje é o maior nome que a gente tem, Pode né? ser um filme que te Não, mostre eu vou deixar um uma, pouco... não, eu vou deixar uma mensagem, que eu Ótimo. acho que é o que eu faço com meus pacientes no consultório. Em toda consulta, os pacientes que me dão o privilégio de acompanhar a saúde deles, eles podem confirmar isso. Em qualquer fase da vida, pro teu cérebro, pra tua saúde cerebral, você precisa ter motivação. Esse cérebro não pode acordar e não saber o que vai fazer naquele dia. Ótimo, maravilhoso. Precisamos achar motivação. Maravilhoso. E a motivação não precisa ser a mesma, ela muda conforme a fase, né, da vida que você está. Ah, mas Por que ela tem que ser a mesma, né? Ela não precisa Uhum. ser, nós estamos em constante mudança. Ah, mas eu já não trabalho, meus filhos já estão formados, todo mundo encaminhado, já tô aposentada, tô em casa, tô com dor aqui, tô com dor ali, né? E eu falei, Vamos aprender a pintar o quadro, criar vai um hábito arrumar, novo. eu dou meu exemplo, vai arrumar, acorda e arruma a gaveta do teu armário. Você vai dormir sabendo que no dia seguinte você precisa acordar e arrumar a gaveta do teu armário. Porque aí você já encontrou uma motivação. O cérebro da gente Precisa de comando, né? Precisa de comando. É igual um barquinho num oceano imenso, sem uma bússola. O que ele vai fazer? Ele vai ficar lá, derivando, perdendo o tempo dele, né? E a outra coisa que eu gosto de falar para os pacientes, né? O envelhecimento, ele não é um acidente. É estar vivo, né? É um privilégio. É um privilégio. Porque você está vivo. Uhum. Então, o que a gente precisa fazer? Conhecer as ferramentas para você passar pelas fases da vida de forma mais suave e se adaptando a cada uma delas. E ser feliz, né? E ser feliz. Não tem algo mais complexo do que o conceito da felicidade, né, Carol? Porque a gente vai precisar de outro podcast. Vamos fazer outro. Vamos, sobre a felicidade, os impactos da felicidade no cérebro. Porque é algo tão subjetivo, né? O que me deixa feliz não é o que te deixa feliz, não é o que te faz feliz, o que me faz feliz é outra coisa, né? E o impacto disso no cérebro é fantástico. E sabe o que aproveitando essa tua fala, Ju, sabe o que me incomoda? E isso, você como me conhece já há um tempo, e a minha grande fama entre as minhas amigas é que eu tô sempre inventando moda. Sim, esse cérebro tá assim, ó, consumindo energia. Isso é bom, porque ele não pode parar, né, Carol? Mas é que eu acho que a gente... e aí eu entro para um outro lado também, que vale outro podcast, que é sobre o que nos motiva, espiritualidade, seja o que for. Perfeito. Então eu acho assim, a gente não veio aqui só a passeio, sabe? Faça alguma coisa. Pega alguma coisa para fazer, né? Se motiva. Vai aprender. Eu falo isso no consultório e quem é minha paciente está me ouvindo sabe que eu falo desse jeito. Vai caçar algo para fazer. Vai aprender a pintar um quadro. Vai fazer um curso de moda. Eu não sei o que você vai fazer, mas faça. Porque quando você chegar lá na frente e você passar a sua vida como uma televisão, assim, fazer uma retrospectiva, você fala assim, eu fiz alguma coisa. Ou eu tentei fazer alguma coisa, né? Que seja. Então, assim, isso dá mais um outro podcast, que é manter a motivação, meu cérebro motivado. Eu vou anotar tudo. Mas, gente, ela tá aqui. Ela veio de outra cidade. Ela tá com um filho com febre. Então, Ju, eu quero agradecer enormemente. Imagina, Carol. Geralmente eu choro, tá? Ah, meu Deus! As pessoas que assistem já estão acostumadas. Mas, assim, eu quero agradecer enormemente a tua presença. O meu objetivo é justamente esse, sabe? É que a gente não fique também falando muito tecnicamente. Para que a gente possa motivar quem tá lá do outro lado a sair da bunda do sofá e fazer alguma coisa pela sua vida, porque esse é o bem mais precioso. Então, obrigada por trazer um pouquinho do teu conhecimento para nós, da tua experiência e do teu tempo. Quem precisar da ajuda da Ju, tá? Essa excelente neurologista. Vai ficar o arroba dela aqui embaixo também, tá? Procurem. Além disso, eu acho que ela tem essa experiência pessoal e eu acredito muito nisso também, né? A gente passar a nossa experiência pessoal. Então, obrigada mais uma vez pela presença. É uma honra poder dizer que eu tenho esse espaço e que eu tenho amigos para receber. Ai, que linda. Imagina, Carol.
Eu que fiquei lisonjeada com o teu convite, com o teu espaço, esse momento assim tão importante que você está oferecendo para tantas mulheres que não têm oportunidade de ouvir, que vão passando pelos momentos da vida atropeladas, né? E aí ter uma informação de qualidade, conte sempre comigo, né? Nós estamos aqui para isso, né? Para tornar a vida mais fácil, mais prazerosa, mais elucidativa, para simplificar. Isso. A gente precisa simplificar, parar de complicar. Isso, Não é? justamente. E para você que nos assiste, fico mais uma vez muito agradecida. É uma honra ter você aqui com a gente em mais um episódio do Conversa Leal. Se faz sentido para você, curte, compartilha, manda para uma amiga que também precisa saber desses assuntos que nós debatemos por aqui. Beijo, tchau.